começar, inclusive, falando sobre a reunião da Copom e a questão da taxa de juros. Eu tenho conversado, acho que com todos os nossos comentaristas aqui, sobre essa questão da taxa de juros. A expectativa que, inclusive, o Banco Central não reduza os juros, talvez sinalize alguma redução, né? Achei muito interessante essa fala de Lula, que ele diz assim, Campos Neto vai precisar se explicar, ele precisa se explicar, porque eu sei porque ele não está baixando, mas de quê? E a gente já vem discutindo esse posicionamento político de Campos Neto, de não querer baixar a taxa. Como que você está vendo essa questão? Esse é um dos grandes problemas que o Brasil hoje enfrenta. Quer dizer, houve uma aposta no início do governo Lula de que o Campos Neto seria um ator racional, vamos dizer assim, seria uma figura com a qual você poderia, apresentando argumentos, apresentando e demonstrando que a situação estava em condições de terem os juros baixados, que ele aceitaria isso baseado na relação custo-benefício, demonstrando-se, olha, aqui eu tenho uma questão econômica teórica já batida, com uma série de questões, por mais que você não goste do governo, a queda dos juros é necessária face às outras variáveis que nós temos na economia. Essa foi a aposta que o ministro Haddad fez, de alguma maneira foi a aposta que a própria ministra Simone Tebet fez e que o presidente de alguma maneira fez. Claro que no fundo sempre havia aquela ideia de um agente político ali introjetado para causar complicação ao governo, mas se pensou que Campos Neto pudesse então agir de forma racional. O que nós estamos vendo é que isso não acontece. O Campos Neto foi colocado ali com o objetivo evidente de torpedear a economia brasileira, de ser uma espécie de sabotador geral da União, sabotador geral do governo Lula, e o presidente desde o início vem explorando essa posição, embora os dois ministros em algum momento tivessem visto Campos Neto com outros olhares. Eu espero, e inclusive parece que o nosso ministro Fernando Haddad já iniciou o dia de hoje questionando essas questões. Eu espero que a gente troque o disco para verificar efetivamente que um Banco Central independente, independente do governo central, porque é isso que ele é, independente do governo central, independente da democracia, independente das eleições, ele só causa dissabor a praticamente toda a estrutura do país. E o presidente Lula é o primeiro presidente a passar por esse tipo de situação. Os críticos estão há muito tempo gritando nessa questão. E os analistas avisam que é possível que os juros só venham a baixar alguma coisa entre agosto e novembro e não o suficiente para colocar a economia brasileira em crescimento. O presidente tem um enorme problema aí.